Queridos amigos, estamos aqui para mais um programa Comentando a Lei. Todos os domingos aqui no nosso canal, estamos trazendo comentários. Eu, Dr. Cleiton Peixer, que está aqui comigo, comentando determinados dispositivos novos da legislação penal e processual penal brasileira e também dispositivos mais antigos, comentando a lei. E claro, se nós estamos comentando a lei, vocês também poderão comentar a lei. A sua participação aqui no canal é fundamental. Então, como eu disse, comentando a lei. Nós comentamos a lei, mas vocês comentam também. Os seus comentários são sempre muito bem-vindos, engrandecem o canal demais. Todos os dias nós temos vídeos novos aqui no canal. Por isso, se inscreva, acione o sininho para receber novas notificações. E também, se possível, deixe o seu like, que ajuda a transmitir esse vídeo, esses comentários que nós trazemos aqui para muito mais pessoas. E com isso, o nosso canal vai crescendo e chegando a mais pessoas. Hoje, nós vamos trazer um comentário a uma lei que saiu um dia depois do pacote anticrime. Ninguém nem percebeu que a lei veio, porque só ficamos de olho no pacote anticrime, já achando que era demais. O pacote anticrime veio no dia 25 de dezembro de 2019 e no dia 26 foi promulgada uma outra lei, né? Dr. Cleiton, uma satisfação estar aqui com o senhor. Que lei é essa, Dr. Cleiton? Satisfação é sempre minha, e ninguém esperava, né, que um dia após o Natal e um dia após a lei anticrime, né, viesse a se promulgar mais alguma coisa até o final do ano, né? Pois bem, no dia 26 foi promulgada a lei 13.968 de 26 de dezembro de 2019, que alterou o artigo 122 do Código Penal, acrescentando, né, a automutilação. Então a lei fala assim: altera o decreto 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para modificar o crime de incitação ao suicídio, incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique. Muito bem, é um crime realmente muito grave, um crime contra a vida, né? Previsto no artigo 122, a participação em suicídio, e foi alterado para trazer aqui algumas modernizações neste crime, que antigamente era só a participação ao suicídio, como bem disse o Dr. Cleiton, hoje é uma participação também na automutilação, incitar as pessoas a se automutilarem. Antes do nosso programa, estava conversando aqui com o Dr. Cleiton e não sabemos realmente, não temos a certeza, mas temos a convicção de que essa nova lei veio por conta de um aplicativo aí, de um jogo via internet que foi muito divulgado nos últimos tempos, que é o jogo da Baleia Azul, não é, Dr. Cleiton? Sim, jamais podíamos imaginar, né, lá na década de 40, sem internet, sem nada, que isso poderia vir a ocorrer e, portanto, a legislação tem que ir se atualizando, modernizando, né, e essa alteração é relevantíssima, né, está em evidência aí o que acontece nesse mundo virtual, e esse jogo da Baleia Azul realmente foi uma coisa muito danosa, né, crianças se automutilando, cumprindo etapas, né, sob pena de ameaça através do aplicativo. E essa lei veio para responsabilizar essas pessoas, né? Inclusive tem agravamento de pena por conta de rede social e tantas outras coisas que nós vamos discutir a partir de agora. Só contextualizando, essa questão da Baleia Azul era um jogo em que a pessoa precisava cumprir determinadas etapas, né? Um RPG em que a pessoa tinha que fazer isso, fazer aquilo, tal, e a última etapa lá do jogo, do infeliz jogo, era a pessoa se suicidar. E muitas pessoas, mundo afora, isso não foi um problema só no Brasil, mundo afora acabaram tomando essa atitude terrível, acabaram sendo dominadas, as mentes foram dominadas por aqueles que elaboraram esse jogo e que interagiam
principalmente com adolescentes, com crianças e até com adultos também. Então, essa lei é uma lei muito boa, muito proveitosa, né, em que acabou alterando o artigo 122 para criar outros mecanismos de punição no que diz respeito a esse crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, que agora chama induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Não é? Como é que ficou a redação desse novo artigo, Dr. Cleiton? Bom, está lá no parágrafo 1º da lei, Dr. Rodrigo, está dizendo assim, ó, esta lei altera o decreto-lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, para modificar o crime de incitação ao suicídio e incluir as condutas de induzir ou instigar a automutilação, bem como a de prestar auxílio a quem a pratique. E ficou assim, o artigo 2º fala, o artigo 122 do decreto-lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com a seguinte redação. Induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Bom, a pena continua pequena, né, nessa matéria induzimento, mas vocês vão ver que depois se concretiza, né, se a pessoa efetivamente se consuma, se tem a morte, a pena será maior. Aqui eu faço apenas uma crítica. A lei é boa, a lei é importante, mas eu faço uma crítica. Quando alguém induz o outro a se automutilar, ele não está cometendo um crime contra a vida. Então eu acho que o legislador ele acabou colocando indevidamente neste artigo, porque ele poderia ter criado uma forma de colocar isso, a automutilação, nas lesões corporais, né? E se o objetivo dele era matar, né, através da automutilação, trazer para a participação em suicídio, né? Acho que deveria ser dividido aí, porque eu posso ter a intenção de não querer matar, mas fazer com que a pessoa se lesione, não é? E isso não é atentar contra a vida de alguém, então estaria no artigo inadequado e até uma confusão se isso iria a júri ou não. Pode até alguém dizer, é conexo, não sei, talvez seja, né? O que o senhor acha, doutor? O importante nesse artigo, doutor Rodrigo, é a gente perceber que trata-se de um crime formal, né? Por conta da pena ser baixa, mas isso não quer dizer que efetivamente tenha que ocorrer a mutilação ou a agressão, se induzir, instigar ou prestar o auxílio, né, já está configurado o crime, sem que ocorra qualquer lesão efetiva, não é verdade? Isso, e diante daquilo que eu estava falando, o próprio parágrafo 1º da nova redação do Código Penal diz que se da automutilação ou da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, as penas serão as mesmas do parágrafo 1º e 2º do artigo 129, que é o artigo de lesões corporais. Se a pessoa tentou se matar, né, e acabou não morrendo, repito, que deveria continuar nesse artigo. Mas no que diz respeito à automutilação, creio que deveria estar no outro artigo lá. Isso se ocorrer a lesão grave ou gravíssima, com pena de 1 a 3 anos, né, gerando aí do código, né, nos termos lá do artigo 129, a pena aqui será de 1 a 3 anos. E se realmente o suicídio se consumar, ou se a automutilação levar à morte, qual é a pena, doutor Cleiton? A pena aqui do suicídio se consuma, no parágrafo 2º está falando, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta a morte, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos. Que era o que já existia em termos da lei, né? Bom, a lei anterior mencionava que se ocorresse alguns fatores, a pena seria duplicada. Isso foi mantido, dizendo, por exemplo, se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Foi acrescentado, né? Falava apenas em motivo egoístico anteriormente. Agora fala motivo torpe ou fútil também. E outra de aumento de pena, duplicada, se a vítima é menor
de 18 anos, mas maior de 14, é muito importante isso. Ou se ela tem diminuído a sua capacidade de entendimento ou de resistência, né? E aí, acho que talvez, além dessa questão da automutilação, um grande modificativo aqui da lei foi a criação dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 122, tratando de redes sociais, muito da questão da baleia azul. O que fala o parágrafo 4º, doutor? Eu acho que esse foi realmente o grande objetivo da lei, né, doutor Rodrigo? Criminalizar essas condutas que ocorrem via internet, né? Então o parágrafo 4º fala: a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Então, olha que curioso, a lei falou aumentada até o dobro, significa que ela não precisa necessariamente ser aumentada o dobro. É diferente do anterior que falava a pena será duplicada, né? Aqui não, aqui ele não falou que a pena será duplicada, ela será aumentada até o dobro, então ela pode ser aumentada num patamar menor do que o dobro, né? E pela rede social, hoje o que nós vimos, as crianças, os adolescentes, os adultos estão tempo integral na internet, inclusive com jogos online, em que as pessoas se relacionam o tempo todo, né? E por isso, realmente, importante essa colocação da lei, uma modernização necessária. Sim. O parágrafo 5º fala: aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. E aí é onde o doutor Rodrigo comentou, né, aquele que interage, que forma a rede no jogo, né, aquele que toma a posição de líder, de influenciador, então tem a pena aumentada, né? Inclusive, às vezes, há grupos no Facebook, há grupos em outras redes sociais, em que a pessoa é o coordenador, é o líder ali, e pode levar pessoas a praticarem esse ato terrível, né, que nós estamos comentando aqui. Então, independentemente daquele aumento de pena até o dobro do parágrafo anterior, pode ser acrescentado também essa pena até a metade, de acordo com o parágrafo 5º. Né? E o parágrafo 6º? Parágrafo 6º. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos, ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129 desse Código, né, que aqui tem uma pena de 2 a 8 anos, né, lá de acordo com o artigo 129. Que é a lesão corporal gravíssima, né? Então ele teria a mesma pena da lesão corporal gravíssima. E para esclarecer de vez uma questão que já era doutrinária antigamente, mas agora está expressa em lei, o parágrafo 7º disse que se o crime resultar, trata do parágrafo 2º desse artigo, ou seja, a morte, resultou na morte, né? Desse artigo é cometido contra menor de 14 anos, contra quem não tem o discernimento necessário para praticar o ato ou outra forma não pode oferecer resistência, a pena é a mesma do homicídio do artigo 121. Na verdade, a pessoa respondia por homicídio em razão da violência presumida que se tinha. Agora, isso a doutrina que dizia. Agora a lei disse claramente que vai responder pelo artigo 122, mas com as mesmas penas do 121. Enfim, se o sujeito de alguma forma auxiliou, induziu, instigou, menor de 14 anos, aquele que não tem discernimento, aquele que não tem capacidade de resistência, ou seja, o vulnerável a praticar o suicídio, e se consuma, se a pessoa morrer, realmente terá a mesma pena do homicídio, é como se fosse matar a pessoa, não é? Pois é. Ou seja, é uma lei benéfica, com algumas críticas que nós tecemos aqui, mas, de qualquer forma, uma lei importante, benéfica, acima de tudo, para proteger as nossas crianças e também os nossos adolescentes. E atualizar ao tempo moderno, né, doutor Sim. Rodrigo, lá por conta do Código Penal, ser de 1940,
onde nem internet tínhamos ainda, né? E agora, com essa capacidade das crianças de ter acesso a tablets, a celulares, assim, desde criancinha, tem que realmente ser protegido, e a lei se modificar e se atualizar aos tempos modernos, né? Muito importante. Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês em mais esta oportunidade no Comentando a Lei, já uma tradição aqui no nosso canal, todo domingo. E antes da gente se despedir, o Dr. Cleiton, inclusive, queria mencionar que a lei penal foi alterada, que a gente está comentando aqui, mas não só a lei penal. Isso daqui teve um impacto numa outra lei, né, Dr. Cleiton? Sim. Para finalizar, Dr. Rodrigo, foi sancionada a lei número 13.819, de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Essa lei determina a notificação compulsória dos estabelecimentos de saúde nos casos de violência autoprovocada, né, incluindo tentativas de suicídio e automutilação, né, e também os estabelecimentos de ensino, né, a comunicar compulsoriamente o conselho tutelar no caso de violência autoprovocada. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, um conjunto de regras que está sendo trazido aí para proteger aí as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Bom, uma grande satisfação estar aqui com o Dr. Cleiton, estar aqui com vocês. Um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima.